Olá, tudo bem por aí? É um prazer enorme fazer parte desse projeto. Eu sou o professor Brenner Pereira, trabalho com dança. Eu estou nessa área há exatos 5 anos e moro na cidade de Curitiba, Paraná. Então vamos um pouquinho de história, né? Eu tenho 34 anos, eu sou natural da cidade de Nova Granada, que fica bem no interior do estado de São Paulo. Estou em Curitiba há 8 anos e eu vim para cá para realmente transformar a minha vida através daquilo em que eu sempre sonhei e quis fazer, que era dançar, que é transformar a pessoa através da minha arte, que é a dança. O meu envolvimento com a dança, ele começou desde sempre, tá? Eu tenho lembranças, né, das minhas primeiras apresentações com dança lá no ensino infantil e desde então eu nunca parei. Porém eu nunca tive a oportunidade e a capacidade de me ver como um profissional da dança, mesmo sempre querendo, mas nunca tive essa atitude de me transformar e fazer com que a minha missão nesse mundo acontecesse sendo um profissional, um artista da dança. E foi aí então que eu resolvi mudar de cidade e começar a estudar, né? Começar a estudar, começar a trabalhar e começar a conhecer de que forma eu, Brenner, poderia me tornar um profissional, um artista no mundo da dança. Chegando aqui em Curitiba, eu estudei outra vertente na área de artes, que é a fotografia, sou formado em fotografia, mas já estudando fotografia, eu já comecei a trabalhar com dança. Tá? Então eu já fazia cursos, workshops, oficinas de dança, para conhecer ainda mais dessa possibilidade que a dança poderia me dar como profissional dessa área. E me formei em fotografia e daí comecei a dar aulas de dança, né? Então o meu primeiro registro em carteira com dança foi para mim a maior realização de vida, tá? Por quê? Porque nós, profissionais das danças de modalidades, a gente dificilmente consegue se impor como um profissional da dança sendo professor em academias, sendo professor em escolas, porque a nossa dança, por não ser técnica, né, essa dança de modalidade, ela não é técnica, né, ela não é um balé, não é um contemporâneo, não é um jazz, ele não está naquele campo de estudo do corpo para um bailarino. Então, muitas das vezes, nós, professores de academia, vamos dizer assim, né, de ritmos e de outras modalidades, dificilmente a gente consegue um registro em carteira como professor de dança, por ser professor de modalidade, tá? E para mim, quando eu comecei a dar aula de disco dance e tive lá o meu primeiro registro em carteira, para mim foi a realização da minha vida e foi a certeza de que eu tinha nascido para isso. Era um prazer a cada aula que eu dava e via os meus alunos saindo transformados daquele espaço de dança, daquele momento em que eu, como professor, pude proporcionar uma vida mais feliz para os meus alunos através da dança, do meu instrumento de trabalho. Então eu comecei como professor de dança, de disco dance, são músicas dos anos 70. Eu acredito que eu tenha ficado a média de 1 ano e meio nessa escola que é especializada em anos 70, e foi nesse caminhar como professor de disco dance que eu consegui me descobrir e me reinventar em outras modalidades, tá? Em 2017 mesmo eu fiz o curso de uma modalidade que é muito conhecida, né, que é o Fit Dance, que é uma modalidade de academia, né, que são aulas de academia. Existem estúdios, escolas de dança que também tem essa modalidade, mas o forte são as academias. Então em 2017 eu fiz um curso de Fit Dance para conhecer, né, tava no auge, todo mundo falava disso, as academias estavam começando a bombar com essa modalidade, e daí eu falei, quero conhecer também, quero me tornar um profissional da dança também no Fit Dance, né? E daí eu fiz o curso do Fit Dance, foi muito bom, foi totalmente diferente de tudo aquilo que eu dançava dos anos 70, da disco dance, né? Mas foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. E de lá pra cá, as coisas só começaram a melhorar. Eu nunca mais parei de estudar, eu nunca mais parei de fazer cursos que eu pudesse complementar o meu conhecimento como instrutor, professor e artista.
Então eu tenho 2 cursos do Fit Dance, e daí eu fiz o curso da Zumba Fitness, né, que é a modalidade de dança que trouxe a dança como ginástica para dentro das academias, pensando nessa qualidade de vida dos alunos no campo da diversão, do lazer e no campo fitness. E também fiz o curso da Move Dance, né, então até esse exato momento eu estava com 4 especialidades: o Flashback, né, que era a escola de Disco Dance da qual eu estava trabalhando, e daí eu tive o curso do Fit Dance, da Zumba Fitness e da Move Dance, que são modalidades das quais nós estudamos a possibilidade de um instrutor transformar vidas através da dança, deixar as pessoas mais felizes. Nunca podemos prometer aos nossos alunos de que eles vão emagrecer dançando com a gente, porque nós não somos profissionais de educação física para prometer isso, não temos essa função. Mas nós, a partir do momento que nos tornamos instrutores de modalidade de dança, nós podemos dar toda a certeza de que o aluno vai ser transformado a partir do momento que ele entra para a nossa sala, seja numa academia, no estúdio de dança, ou seja em alguma escola, em um espaço aberto, no parque. A nossa intenção é transformar os nossos alunos. Ele nunca vai sair da mesma forma com que ele entrou. Então eu não parei por aí, tá? Eu nunca mais parei de fazer curso, tanto oficinas, workshops, e o que eu não imaginava, que também estava no meu sonho, olha que legal quando a gente para pensar a capacidade que a gente tem de ser melhor, né? Como todos os artistas precisam saber que nós precisamos e temos que ser melhor a cada dia, para que a nossa arte prevaleça no nosso corpo, na nossa vida, para transformar o próximo, tá? O que aconteceu? Eu me matriculei para uma pós-graduação em danças educacionais. E é daí também que começa a minha trajetória ainda melhor na minha vida. Foi algo espetacular e transformador ter estudado essa pós-graduação em danças educacionais. Eu estou em processo de TCC, tá? Dessa pós, por questão do Covid, né? Ficou um bom tempo parada. Então eu estou em TCC. A faculdade está toda terminada, porém eu estou fazendo meu projeto de pesquisa, tá? Então as danças educacionais, que é ministrada pelo Instituto Sensupeg de Joinville, tem os melhores professores por estar em Joinville. E os professores dos colégios conhecidos daquela cidade estavam vindo até Curitiba dar aula pra gente, tá? Então as danças educacionais transformou a minha visão como, a partir de agora, professor. Sabe quando aquele instrutor deixa de ser instrutor e passa a ser professor? Quando ele entende todo o método e a pedagogia e a dinâmica aplicada naquelas aulas. E vale ressaltar, a partir desse momento eu comecei a me considerar um professor como qualquer outro professor das danças técnicas. Porque existe muito preconceito, né? Ah, mas você é professor de zumba. Ah, você só dá aula de funk. A gente escuta isso e muitas outras coisas e a gente pensa, mas será que o funk também não transforma? O sertanejo não transforma? A salsa não transforma? Então, eu comecei a me valorizar pensando que, independente do ritmo do qual eu dançava, por ser diferente do balé, das danças clássicas, ele também era um ritmo que tem história, que tem musicalidade, que tem cultura, que transforma o meu próximo. Então, estudar essa pós-graduação em danças educacionais me fez acreditar ainda mais no meu papel como transformador de vida. Eu aprendi muito, foram muitas matérias, desde da anatomia na dança, até as danças populares, suas origens, e aí a dança como eixo curricular, a dança inclusão, a dança com pessoas com deficiência. Então abriu um campo magnífico na minha visão de professor, de pessoa, na minha visão de mundo. Então, eu estou em processo de TCC, mas eu também sou pós-graduado em danças educacionais. E o legal, o meu TCC, o projeto de pesquisa dele, começou como a dança, como ferramenta de bem-estar no meio corporativo, aonde eu levava dinâmicas de dança em semanas pedagógicas de colégio, em reuniões de mulheres empresárias. Então eu comecei a levar dinâmicas de dança para esses lugares. Foi transformador, né? Porém, no meio do caminho do meu TCC, como já deve ter acontecido com muitas pessoas, eu mudei radicalmente meu projeto de pesquisa e trouxe a dança, né? Eu trouxe o seguinte tema, que é o que eu estou fazendo agora:
a formação de novos profissionais e artistas para a dança, com o intuito de formar professores de ritmos, aqueles professores que não têm capacidade de pagar os cursos que eu já paguei. Tenho uma pós-graduação paga de 2 anos, eu tenho 4 cursos de modalidade, um desses cursos custa R$ 1.200 um dia de curso. Então, e aquele jovenzinho, adolescente ou aquele adulto que sempre sonhou em trabalhar com dança e nunca conseguiu por questão de investimento na sua carreira? E foi daí que o meu TCC mudou. E eu comecei a pesquisar e a atrair adolescentes, jovens e pessoas adultas que queiram trabalhar com dança e não têm a capacidade, não conseguem bancar um curso de dança. E foi aí que o meu TCC tem transformado a vida. Hoje eu estou assessorando já 3 pessoas para se tornarem instrutores, né? Instrutores é a palavra correta, instrutores de dança na modalidade ritmos. Depois do ritmos ele escolhe com o curso que ele queira trabalhar, com a modalidade que ele pretende seguir carreira. Mas até então esse é meu TCC, formar pessoas profissionais e artistas para o mundo da dança. Vamos lá, falar sobre referências e inspirações na dança da qual eu danço, da qual eu atuo como profissional, é um pouco difícil, porque a dança de modalidade, ela, como eu já disse no começo, ela não é tão técnica, mas ela pode ser. É a esse ponto que eu quero chegar. Então, eu tenho inspirações de pessoas que passaram pela minha vida me dando aula, como a professora Tatiana, né, que me deu aula de dança contemporânea, como o meu professor, coordenador da pós-graduação, professor Gessé Cruz. Então eu tenho referências de 2 profissionais que foram meus professores e que são pessoas excelentíssimas no campo da pesquisa, tá? E foi daí que eu, Brenner, não consigo me acomodar, né? Foi daí que eu comecei a pesquisar e a pensar. Por que a minha dança, mesmo sendo uma dança de modalidade, ela não pode também ter história? Por que ela não pode ser pesquisa? Por que ela não pode ser estudada, pesquisada, falada? E o que eu comecei a fazer? A partir dos meus estudos na pós-graduação em danças educacionais, eu comecei a trazer tudo que eu aprendia para as minhas danças de modalidade. Por que não? E a cada dinâmica que eu aplicava no começo do meu TCC, e eu podia explicar a origem de determinado ritmo, né? As pessoas ficavam, nossa, mas ele é professor de ritmos e ele sabe a história daquele ritmo? Como assim? Sabe, eu comecei a buscar, porque nos cursos que a gente faz, dificilmente a gente tem a história. Eles ensinam a gente a transformar a pessoa, a atingir o link emocional da pessoa, a divertir a pessoa, a transformar aquele aluno a partir do momento que ele entra na minha sala, mas ele não me ensina a também fazer com que o aluno pense o porquê que existe o ritmo forró, que é uma cultura 100% cultural brasileira. Por que existe o funk, de onde vem? Então a gente só aprende a dançar e a levar a didática daquela aula. A gente não fala para o nosso aluno o que e por que o funk existe no Brasil. O porquê que o reggaeton é tão famoso na América Latina e Central. Então, assim, as minhas referências, ela vem desde esses meus professores, né? Desde quando eu era aluno de dança contemporânea, depois como acadêmico de danças educacionais, vem desses meus professores, mas também vem daqueles que conseguiram trazer a dança como ginástica para dentro das academias, né? O Beto Barbosa, que é o criador da Zumba, onde a gente imaginou que a dança ela seria tão importante para as academias, seria uma fonte de renda enorme para empresários desse ramo. E os Betos, né, são 2 ou 3 Betos, não me lembro muito da história, os fundadores da Zumba, eles estão aí em não sei quantos países fazendo história, não sei quantos, há quantos anos, 25 anos, algo do tipo, em que a Zumba existe e que a partir da Zumba, quantas outras modalidades de dança começaram a existir e estão até hoje aí. Então eu tenho essas referências, tenho referências assim talvez de dançarinos, né,
coreógrafos, alguns professores que eu já tive em academia, mas as minhas melhores referências, elas são os meus professores, Tatiana e Gessé, e também os Betos, né, que são criadores da modalidade da Zumba. Vamos lá! Eu tenho alguns produtos, sim, né, do campo artístico-cultural, porque a dança ela não se limita a apenas ser um instrutor de academia, tá? Ela também te dá a possibilidade de ser coreógrafo de eventos, de ser coreógrafo de banda, como eu já tive experiência, dançarino de palco. Então ela te leva e te dá a oportunidade de ir além do que aquilo que você já faz, que na maioria das vezes é dar aula, né? Eu tenho uma cantata, né, que foi um auto de Natal, que foi produzido em dezembro de 2001, né? Eu produzi e dirigi essa cantata na Livraria Paulinas, das Irmãs Paulinas, aqui na cidade de Curitiba. Então esse foi um produto que me transformou, né, como além de dançar, também como um produtor e diretor na área artística, produzindo, então foi muito valioso para mim. Eu também faço assessorias artísticas, né? Hoje eu sou assessor artístico de uma influencer que tem síndrome de Down, então é um reinventar diário, porém o nosso produto final, né, que são as redes sociais, ela é bem alimentada com tudo que essa menina com síndrome de Down produz para levar à inclusão. Então eu sou assessor artístico dessa influencer também. Eu também eu fui proprietário, né? A pandemia fez com que a minha escolinha fechasse, mas eu fui proprietário da Academia dos Sonhos, escolinha de artes. Era uma escolinha que a gente trabalhou durante 4 anos nas dependências de um colégio aqui em Curitiba, e essa escolinha a gente trabalhava com dança e teatro, né? E o produto final dessa escolinha sempre eram as nossas apresentações de final de ano, os nossos espetáculos, onde todas as escolinhas dentro desse colégio tinham o seu momento de apresentação. Então também eram, pode parecer muito pouco, né? Mas para mim é muito bom, tá? Esses momentos que eu tinha com os meus alunos nesse processo de produção e de criação desses espetáculos e apresentações nos finais de ano no colégio. Também sou júri artístico na parte de patinação artística de um estúdio aqui de Curitiba também, então tive essa oportunidade também, foi um dos melhores produtos que eu já pude produzir, foi ser júri artístico dessa taça, a Taça Mirage de patinação artística. Também pude auxiliar na direção do espetáculo A Encruzilhada. Nós tivemos 3 apresentações desse espetáculo e uma delas foi no Fringe. Então eu atuei, né, como ator, mas também ajudei como diretor, auxiliando o diretor em todo o processo de criação e produção da peça. Tenho também alguns trabalhos como animador de evento com dança no Outubro Rosa, aqui de Curitiba, no ano de 2019. E fora as turmas de dança que eu já trabalhei, né? Hoje, atualmente, tenho 7 turmas de dança, graças a Deus, pós-pandemia, né? Mas já tive a média de umas 20 turmas, né? Já atuei a média de uns 20 locais diferentes com dança. Então, pessoal, eu acho que nesse contexto geral da pandemia, nós artistas nos reinventamos, né? A internet teve o seu ápice, as redes sociais, tudo aquilo que a gente conseguia acessar pelo celular se tornou um instrumento de trabalho, né? Aplicativos de vídeos, redes sociais. Então, o momento de pandemia que fez com que eu, Brenner, fechasse a Academia dos Sonhos, a minha escolinha de artes, fez também com que muitos outros professores deixassem de trabalhar. Aqui vale ressaltar que a nossa dança, o seu primordial é fazer as pessoas felizes. É uma dança coletiva.
onde o professor está ali dançando com os alunos, mostrando a coreografia, gritando, agitando, divertindo, para que o seu aluno, a partir do momento que ele entra na sua aula, ele saia diferente e vá para casa mais feliz. Então vocês conseguem imaginar que na pandemia, o quanto de vida eu deixei de transformar por não poder estar junto com o meu aluno naquela sala, naquele momento de diversão, de aprendizado, de troca. A troca dentro de uma sala de aula é muito especial, de aluno para aluno, aluno com professor, professor com aluno. E as nossas aulas, por serem coletivas, elas se tornaram como eu posso dizer, ela acabou nos levando a pensar o quão o outro faz falta na nossa vida, o quanto aquela sala cheia de pessoas se tornou, parecia para mim que nunca mais ia voltar a acontecer. Eu não conseguia visualizar a minha escolinha de artes de novo, inclusive ela ainda anda fechada. Eu não conseguia me imaginar mais dentro de uma sala, de um espaço de academia dando aula, sabe? E a pandemia foi no mesmo momento em que eu fui mandado embora de um emprego que eu tinha de carteira registrada, fora as aulas de dança. Então foi um momento de reinventar, de pensar, de analisar o que eu queria para a minha vida. O que seria o meu momento de pandemia? Desempregado da minha carteira registrada, do meu regime CLT, e sem todas as minhas turmas de dança, e sem a minha escolinha de dança, o meu empreendimento, a minha escolinha de artes. Cara, eu fiz o mesmo trabalho mental com o que eu sempre fiz sem pandemia. Porque nós, professores, entramos dentro de uma sala de aula divertida, essa de modalidade, vamos dizer uma aula de zumba, que é como é mais conhecido. Eu preciso estar bem. O meu aluno nunca se sabe o que passou naquele dia para eu estar ali levando felicidade para ele. E na pandemia foi a mesma coisa. Eu comecei a dar aula online, free, né? Então eu peguei 5 dias seguidos e fazia 2 transmissões de live ao mesmo tempo, Facebook e Instagram, e atingi pessoas de vários estados do Brasil, né? Porque eu já tinha dado aula de dança no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, eu já tinha dado aula de dança no estado de São Paulo, várias cidades, né, ali da região da qual eu vim, aqui em Curitiba, região metropolitana. Eu já dancei na Polônia quando eu fui no intercâmbio cultural, então eu tinha contato com os poloneses. Eu já dancei no Peru, na cidade de Lima, no meu outro intercâmbio, então eu tinha contato no Peru. Então eu tenho parte da família, poucos, mas tenho nos Estados Unidos. Eu tenho amigos da Itália que fizeram intercâmbio na Polônia comigo. Então vocês conseguem imaginar o quanto de pessoas eu atingi, não estando dentro da sala da academia, mas estando dentro de uma rede social? Cara, isso foi maravilhoso, assim. Ao mesmo tempo que a tristeza e o desespero vinha por conta do desemprego, vinham respostas do meu público de que o meu trabalho ele era bem feito e ele ia continuar. Então eu comecei com as aulas free, né? Ninguém pagava, mas eu já cheguei a ter 200 pessoas ao mesmo tempo nas 2 redes sociais, né? Colocava 2 celulares lá e fazia essa live, essa aula de dança pelo Facebook, pelo Instagram. Brasil, Polônia, meus amigos da Itália, os portugueses também que eu tive contato na Polônia, os do Peru, todos dançando comigo, Estados Unidos. Cara, para mim foi muito maravilhoso. Eu não consigo... as meninas que moraram comigo da Colômbia também dançavam comigo, então tinha pessoas da Colômbia dançando comigo ao mesmo tempo. Então, foi entristecedor por eu não estar ali com aquela energia de aula com os meus alunos, mas foi muito, muito valioso esse aprendizado do levar a dança para aqueles que estão longe de mim. Com a mesma vibe, falando alto, dos passos, gritando, eles se divertindo, colocando músicas divertidas. A mesma didática da sala eu levei para o ambiente virtual. E aí depois eu comecei a fazer aula 5, dança com o professor Brenner por 5 a aula. Eu fazia aulas de 40 minutos e a pessoa fazia lá o Pix de R$5, né? E aí para a Academia dos Sonhos, que era o público infantil, eu fazia noites temáticas. Fiz festa do pijama, onde eu tive 17 alunos. Tinha alunos do Brasil, Estados Unidos e de Portugal, participando comigo na noite do pijama.
sabe? E foi muito maravilhoso se reinventar. Ao mesmo tempo que o medo batia, a alegria de se transformar era muito boa. Valeu muito a pena também. O pós-pandemia, graças a Deus, na minha vida já está acontecendo, tá? Então eu voltei com algumas turmas de dança, tenho turmas até novas pós-pandemia, né? Isso é muito bom ressaltar também, porque sempre que algo de ruim acontece, algo bom está prestes a acontecer. A gente precisa ter uma sanidade mental e entendimento de que faz parte da vida. E nós artistas se reinventa, né? Então o pós-pandêmico está assim. Estou com turmas, eu adquiri turmas novas na pandemia, dando aula online, né? Então hoje eu sou professor também, foi uma turma que eu adquiri, que até hoje estão comigo, são danças urbanas para síndrome de Down. É uma turma que tem me reinventado como profissional, como professor, como pessoa, né? Porque eles têm síndrome de Down e o processo de aula é totalmente diferente. Eu tenho turmas novas e os meus projetos não param por aí. A Academia dos Sonhos pretende voltar, ela está toda estruturada. A Academia dos Sonhos, inclusive, aconteceu por 4 meses a nível online também, mas ela fechou novamente. Agora pretendo com que ela volte a ser presencial. A Academia dos Sonhos vai expandir para atividades também voltado à ecologia. E também o meu projeto pós-pandêmico na área artístico-cultural é o Projetos de Pesquisa em Performance. Eu pretendo fazer um mestrado em performance artística na dança. Então, para que eu estude ainda mais e possa levar ainda coisas muito melhores para os meus alunos. E olha que interessante, mesmo sendo uma aula de academia, hein? Não vamos subestimar nós, instrutores de zumba e companhia limitada, de ritmos, de sertanejo, tudo que não for dança técnica, entenda que a gente também é profissional e professor. E a gente estuda para estar no mesmo lugar que os professores das danças clássicas estão. Nem sempre a gente vai ser entendido e acolhido da mesma forma, que a nossa dança não é considerada profissional. Mas eu, professor Brenner, pós-graduado em dança, futuro mestrando em performance artística, posso te provar que sim, nós somos bons no que a gente faz, a gente estuda, a gente trabalha e a gente transforma o mundo através da nossa dança. Fica aqui o meu agradecimento ao Memorial de Vivências, foi um dos projetos mais lindos que eu pude conhecer. Não vejo a hora de conhecer todas as outras histórias das pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu e agradeço imensamente pela oportunidade. Fica aqui um beijo todo artístico e um abraço do professor Brenner Pereira. E é isso aí, artista. Vamos juntos transformar esse mundo através da nossa arte, através da nossa dança.